E se a gente for pegar, assim, ó, Lígia, os pontos que se repetem, né, nas questões. Se a gente pega, assim, ó, um banco de questões, né, todo banco de questões que a gente tem, né, quais são as informações que costumam ser repetitivas, assim, se a gente pegar, por exemplo, uma questão de São Paulo, do Rio, lá do Rio Grande do Sul, uma questão do Ceará, né, uma questão do Mato Grosso. Se a gente pega de vários lugares do Brasil, assim, quais são as informações que tendem a se repetir quando é uma questão de bronquiolite? Bom, primeira parte, né, em relação ao diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico. Você precisa fazer radiografia de tórax para diagnosticar bronquiolite? Não. Assim como na pneumonia, você não precisa fazer radiografia para identificar. Na bronquiolite também não. Não existe necessidade, não tem necessidade de fazer nenhum exame complementar. Eu preciso fazer a pesquisa de vírus, ela é fundamental fazer então aquele painel viral para eu identificar que bicho que é? Não! Se você já fez o diagnóstico de bronquiolite clínico, você não tem necessidade de coletar o painel viral. Se é um bebê menor do que 6 meses, a enorme chance de ser um VSR não mostra necessidade de fazer uma coleta de exame, porque você vai encontrar um VSR ali, um vírus sincicial respiratório. Então não existe nenhuma necessidade de coletar exames em bronquiolite, isso é uma questão que sempre cai, né, de fazer exames complementares, não precisa. O diagnóstico é clínico. Terceiro ponto que sempre cai em prova é o tratamento da bronquiolite, e aí é o examinador querendo te convencer que você precisa usar um broncodilatador, né, querendo te enganar, ou então que você precisa usar o corticoide. Nada disso é útil na bronquiolite. Então, infelizmente, o beta-2 agonista, a prednisolona, nada disso funciona. O tratamento da bronquiolite é suporte. Então, isso é sempre pegadinha de prova. Outra coisa que depois que saiu a última atualização da Academia Americana de Pediatria de Bronquiolite, foi colocado também algumas pegadinhas. Uso de inalação hipertônica é para ser usado? Não na urgência. Não é para usar inalação hipertônica na emergência, porque ela tem esse princípio de repente, conseguir eliminar melhor as secreções. Você só vai usar isso no paciente internado e ainda assim com algumas ressalvas. Fisioterapia respiratória. Foi mostrado nessa última atualização que a fisioterapia respiratória também não tem um grau de importância elevado no tratamento das bronquiolites. Não sou eu que estou falando, é a revisão. Outra coisa que eles não indicam, isso tem caído em prova, por isso que eu estou falando. Oximetria de pulso na criança tem que ficar contínua? Não mais. Agora tem que ser intermitente, porque a oximetria contínua prolonga o tempo de internação desses pacientes. Então, essas coisinhas vivem aparecendo em prova. Essa atualização que eu falei tem uns 2 anos, mais ou menos, e desde então, uma enxurrada de questões sobre esses temas, né? Sobre esses pontos, que são pontos meio que pegadinhas para o aluno. Tá? Então, tratamento fundamental é lembrar. O que mais que é importante lembrar? Da fisioterapia, já falei. Acho que esses são os pontos fundamentais, né? Aqui do tratamento, que cai na prova. E a indicação, ela é sempre de internação? Não. Não. A maioria dos casos vai resolver em casa. Boa. A bronquiolite só precisa ser internada quando tem critério de gravidade, que seria uso de musculatura acessória, insuficiência, né, o paciente coevoluindo para uma insuficiência respiratória, queda de saturação abaixo de 90% a 92%. Aí o paciente não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo ingerir líquidos, leite materno, precisa ficar internado. São mais ou menos os mesmos critérios de internação que a gente usa para pneumonia, tá? E idade menor do que 2 meses tem que ficar internado, tá? Então, os bebezinhos muito novos, eles precisam de uma avaliação melhor, necessidade de UTI, etc. Porque são os bebês que evoluem com maior gravidade e com maior risco de irem para um tubo. Mas, de maneira geral, a bronquiolite não tem uma mortalidade alta e ela tem uma evolução boa. Então, não precisaria de internação para todo mundo. Ótimo. Acho que isso é uma coisa importante, né? A gente falar, porque também é questão. Questão, né? de prova. É questão, indicação de internação. Sim. Né? Sim. Eu vou mostrar uma questão de prova daqui a pouco para o pessoal, para ver como é que tem caído. Porque, assim, eu falei que cai muito caso clínico, mas às vezes cai umas questões conceituais.
né, de bronquiolite, e o aluno precisa saber alguns conceitos também. Isso tem em todas as nossas aulas, mas alguns conceitos importantes. Então eu vou fazer uma questãozinha aqui depois que dá uma revisada boa em alguns desses conceitos. Como é que você montaria essa estratégia de estudo focado especificamente em responder questão de prova de residência? Tá. 30 minutinhos, assim,